Muito boa tarde a todas e todos. Em nome dos nossos coordenadores, mas também em nome dos tutores que nos acompanham, eu gostaria, em nome da coordenação, desejar as boas-vindas a todos nessa sessão de formação dos grupos para o Plano de Transformação Institucional. Antes de passar a palavra ao Pedro Velasco, que é o coordenador da nossa atividade do curso e atividades também de comunicação junto à nossa comunidade de métricas, eu queria enfatizar dois aspectos. Em primeiro lugar, esse momento de transições que nós estamos vivendo. Nós estamos a caminho de uma nova era a ser construída, com várias transições demográfica, ecológica, socioeconômica, geopolítica, energética. Portanto, nós estamos num momento de construção de um novo mundo. Isso decorre em grande parte da transição digital, mas também do fato de nós vivermos a nova era que foi muito impactada pela crise sanitária e também por essas guerras recentes que estão afetando diretamente as instituições que foram chamadas da ordem internacional. O segundo ponto que eu gostaria de sublinhar é o papel das universidades. Universidades não são instituições de governo. Universidades são instituições públicas que pertencem ao Estado. Existe um conceito de Nation Building Institution, isto é, instituições que ajudam a construir uma nação. E o fato de nós termos processos de escolha de dirigentes, inclusive não só nas estaduais, mas nas federais também, onde o ponto de conexão entre o governo e uma instituição universitária e a escolha de uma reitora, de um reitor, através de uma lista, mostra bem o esforço que aqueles que conceberam esse modelo querem preservar as instituições universitárias da temporalidade dos governos, que a cada 2 anos enfrentam as eleições. Então, é nesse contexto de uma sociedade que está construindo o seu futuro, onde as instituições universitárias têm um papel diferenciado a desempenhar, como desempenharam durante a crise sanitária, e que nós vamos falar de planos de transformação institucional. Esse plano de transformação institucional pode ter um aspecto relativamente menor dentro de uma instituição universitária, mas ele deve ser interpretado, como poderemos comentar ao longo da nossa reunião, como algo que pertence a essa transformação institucional que nós precisamos realizar para conectar as nossas instituições universitárias às expectativas da sociedade e ao avanço do conhecimento e da ciência. Com essa breve introdução, eu quero passar a palavra agora ao Pedro Velasco para a apresentação. Em seguida, no final da apresentação do Pedro, poderemos visitar os temas e os grupos, e aí faremos alguns comentários, nos beneficiando sempre, no final, dos comentários também das nossas tutores e dos nossos tutores. Pedro, a palavra é sua. Muito obrigado, professor. Muito boa tarde a todas as nossas participantes e todos os nossos participantes dessa quinta edição do curso de atualização em métricas de desempenho acadêmico e comparações internacionais. Hoje é uma sessão muito importante. Eu acho que ela marca uma divisão entre duas partes muito bem definidas do nosso curso, embora elas tenham uma conexão importante, mas são dois momentos distintos. Eu acho que todos, se não entregaram, eu acho que é uma coisa boa a gente garantir que todas as avaliações individuais foram entregues para que a gente possa fazer essa segunda etapa do trabalho coletivo com toda a dedicação que ela demanda, né? Hoje a gente vai tratar da formação dos grupos para este trabalho que a gente chama Plano de Transformação Institucional,
Portanto, estamos aí no dia 27 de agosto de 2024. Sempre bom lembrar os objetivos do nosso projeto. Esse curso é oferecido pelo Projeto Métricas, que é um projeto de pesquisa em políticas públicas, amparado por um programa, deste mesmo nome da FAPESP, e ele visa estudar e analisar criticamente indicadores de desempenho institucional e acadêmico nas comparações nacionais e internacionais para melhor responder aos anseios da sociedade. Este é o nosso objetivo primeiro. E como projeto de pesquisa em políticas públicas, a gente também se dedica a contribuir para o aprimoramento da governança universitária, do desempenho acadêmico, do avanço da ciência e do impacto social das universidades públicas. É por isso que nos reunimos aqui hoje. Dentro dos objetivos do nosso curso, que é oferecido dentro do programa de pesquisa em políticas públicas, a gente tem três tópicos que, que, que descrevem os objetivos deste programa, que é tornar acessível o conhecimento sobre metodologias e métricas. Eu acho que a gente cumpriu essa etapa de objetivo na primeira parte do nosso curso, com todos os trabalhos individuais, as leituras e a dedicação, a gente formar um vocabulário comum a respeito deste tema. Em segundo lugar, a gente também se dedica a analisar os processos de monitoramento de indicadores de desempenho acadêmico, adotados em comparações internacionais e, sobretudo, desenvolver competências duras e competências macias para identificar, analisar, interpretar e criticar resultados de comparações internacionais para aprimorar a governança das universidades engajadas em pesquisa. Esse é o objetivo do nosso curso. A gente fala dos planos de transformação institucional, que é o nome que a gente dá a este trabalho que a gente propõe na segunda etapa do curso, mas o que é um plano de transformação institucional? Ele é um conteúdo que é construído colaborativamente pelos participantes do curso para, em primeiro lugar, buscar resolver um problema relevante para uma instituição de ensino superior ou várias instituições de ensino superior, cuja solução resulta no impacto social. Um plano de transformação institucional também deve contribuir para elevar o conhecimento institucional das instituições de ensino superior nas esferas regional, nacional e internacional. E um plano de transformação institucional, sobretudo, deve propor ações para a transformação de processos para levar a resultados mensuráveis e impactos duradouros. Aqui nesse link vocês vão encontrar o repositório de planos de transformação institucional, são cerca de 60 trabalhos, eu posso estar errando no número um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas são por volta de 60 trabalhos que já foram desenvolvidos pelas turmas anteriores. Então, é sempre uma fonte de referência para que vocês se inspirem e se espelhem nos colegas que trilharam este caminho antes de vocês. Como é que é o processo de trabalho que a gente propõe, né? A gente passou por uma etapa de elaboração de propostas, e essa etapa é um trabalho individual. A gente espera que nesta etapa da proposta se identifique um problema e se proponha, em linhas gerais, uma abordagem de resolução deste problema identificado. Esses trabalhos, como vocês tiveram oportunidade de fazer esse exercício, eles podem ser aplicáveis a uma única instituição ou várias, podendo eles serem fechados a participantes de uma instituição ou abertos a membros de outras instituições. A segunda etapa do nosso processo de trabalho seria a etapa de seleção de propostas, que a gente encerra com esta atividade de hoje, que é quando a gente, baseado em critérios de seleção que incluem representatividade das temáticas, a viabilidade de aplicação, são selecionados um conjunto de trabalhos. Nesse caso, a gente está com 17 trabalhos
que foram que foram encaminhados para a seleção de vocês. Portanto, não se trata de trabalhos vencedores ou perdedores, ou trabalhos bons ou trabalhos ruins. A gente leva em conta esses critérios de representatividade de temáticas e viabilidade da aplicação, considerando a turma que a gente tem. Então, são vários fatores que são ponderados, portanto, não se sintam rejeitados caso o trabalho de vocês não figure entre os 18 que foram selecionados para essa etapa. E passaram agora para o nosso terceiro tópico do processo de trabalho, que é a formação dos grupos de trabalho, onde vocês elegem um desses trabalhos para poder se dedicar a ele com outros colegas até o fim do nosso programa. O que a gente espera agora? A gente espera que estes trabalhos sejam revistos, sejam discutidos, sejam trabalhados e retrabalhados coletivamente, né? Estas propostas iniciais, que são nada mais do que pontos de partida para que vocês agora desenvolvam esse trabalho, e a gente espera que esse trabalho seja entregue em três produtos, né? Então, o primeiro produto seria um texto, onde vocês vão concentrar os argumentos e a gente vai passar por um roteiro. Eu acredito que a gente já tenha discutido no passado, mas é sempre bom revisitar e para a gente é importante ressaltar a importância desse roteiro e de que as perguntas que estejam nesse roteiro sejam respondidas na argumentação que vai estar presente no texto que vocês vão apresentar. Além do texto, nós pedimos também que sejam entregues mais dois produtos. Um deles é uma apresentação em slides, e a gente, a gente pede que seja mais breve, para que ela seja apresentada num tempo curto. Então a gente sugere aí de 7 a 10 slides, não mais do que isso. E também, para esta edição do curso, nós vamos pedir a entrega de um vídeo. E esse vídeo deverá ter até, no máximo, 7 minutos. Não precisa ser um vídeo editado com recursos pirotécnicos, mas assim, uma reunião de Zoom bem gravada e um conteúdo bem apresentado é o que a gente espera receber eh, nessa entrega em vídeo que a gente solicitou. A gente vai passar para as datas onde vão ser cobrados esses conteúdos em breve. Quanto ao roteiro do plano de transformação institucional, a gente tem estas 7 perguntas, né? Portanto, o que transformar, por que transformar, como transformar, quem transforma, quando transformar, quem monitora e como monitora, e como se comunica essa mudança institucional planejada, tá? Então, a gente pede que vocês, sempre que tiverem dúvida em qual o próximo passo tomar, se refiram sempre a esse roteiro e voltem constantemente a estas 7 perguntas e tenham certeza de que vocês estão respondendo a estas perguntas no trabalho de vocês. Então, se vocês responderem essas perguntas, eu garanto que todos os objetivos que a gente espera vão ser alcançados. Com relação ao cronograma, a gente está hoje na nossa primeira reunião de trabalho, a gente chama isso de reunião de trabalho. Hoje é mais uma reunião a respeito de procedimentos, formas, a gente apresentar os grupos, vocês vão ter oportunidade de receber uma lista com os nomes e os endereços dos colegas dos grupos que a gente vai nomear aqui. E temos previsto para o dia 17 de setembro ainda a confirmar. A gente vai seguir um procedimento parecido com essa reunião. A gente avisa antes a data e um pouquinho antes a gente manda um convite para todos os participantes do curso, né? E nessa segunda reunião a gente já espera discutir um pouco mais a fundo os conteúdos dos trabalhos que estão sendo elaborados, né? Então acho que hoje é mais para a gente realmente dar o pontapé inicial neste processo de trabalho. E aí já fica agendado para o dia 17 de setembro.
E acho que a gente sempre reitera que caso algum grupo tenha alguma dificuldade ou preveja alguma dificuldade futura, é sempre possível entrar em contato conosco da coordenação pelo e-mail do projeto, sempre, agendando uma reunião, uma conversa bilateral da coordenação com o grupo, para que a gente possa auxiliar os grupos da forma que for possível, tá? As entregas, elas acontecem em dois tempos, tá? Então a gente vai ter uma entrega preliminar agendada para o dia 8 de outubro. Essa entrega preliminar a gente já espera que venham os três produtos na sua forma inicial, né? E esses três produtos serão entregues aos avaliadores dos trabalhos. Então, quem são os avaliadores do trabalho? Os trabalhos são os membros do nosso corpo de tutores, são pesquisadores associados e, eventualmente, algum especialista que a gente eventualmente convide para fazer uma análise a respeito de um tema mais específico, tá? Vocês receberão um feedback sobre as entregas iniciais. Nesse feedback, vão estar listados ali pontos a esclarecer, pontos a melhorar, enfim, é uma avaliação dialógica, né? Então, ela é estabelecida na forma de um diálogo com esses avaliadores. Vocês podem receber um parecer ou mais de um parecer, muito muito possível que vocês recebam mais de um parecer para o trabalho de vocês. E depois vocês vão ter tempo hábil aí por volta de 2 semanas para poder incorporar esses pareceres e essas opiniões dos avaliadores no trabalho de vocês e fazer uma entrega final, né? Que 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 está prevista aí para o dia 5 de novembro ou a semana do dia 5 de novembro. E aí a gente culmina este processo com a apresentação dos trabalhos em um seminário. A colega perguntou no início da sessão como é que vai ser esse seminário. Eu posso dizer que tradicionalmente, porque já são 4 edições do curso, uma grande, a gente faz um programa de um seminário mesmo. Ele acontece geralmente em 4 ou 5 sessões do Zoom, para que a gente tenha tempo da apresentação e de um pequeno debate, depois da apresentação dos trabalhos com os participantes, eventualmente com os avaliadores. E a gente apresenta ao mundo cada um desses planos de transformação institucional que são gestados no nosso programa do curso. Metodologia de trabalho é isso: a entrega é um texto síntese, uma apresentação sumarizada em slides e um vídeo de até 7 minutos. E tem uma etapa intermediária e a gente pede que cada grupo que seja formada nomeie um moderador ou moderadora e preferencialmente também um suplente para que a gente possa ter um ponto único de contato com os grupos. Então, nada mais é do que um representante ou uma representante e a gente pede para que cada grupo decida entre si qual a melhor forma de fazer essa nomeação. Vocês podem fazer uma eleição, podem fazer uma aclamação por consenso, mas é importante que o grupo esteja de acordo de nomear uma pessoa que vai ser a responsável por essa interação com a coordenação. E a gente vai sempre se referir, perguntar e passar informações para este representante dos grupos, né? A gente a gente sugere que essas pessoas sejam responsáveis por identificar e fundamentar o problema escolhido, integrar as contribuições dos participantes e encaminhar a coordenação do curso, assegurar a clareza dos objetivos e cumprimento dos tempos de cada atividade, conduzir ou nomear um integrante para apresentação na plenária. Ou seja, é sempre por moderador que a gente vai fazer as perguntas. Formato de texto, a gente sugere de 15 a 20 laudas. Uma lauda é um bloco de texto, uma página de texto, aí com fonte 12, espaçamento 1,5, portanto,
de 15 a 20 laudas. Se o trabalho de vocês está dando 22 laudas, podem ficar tranquilos, não tem problema. A gente sempre pede, a gente sempre reitera a, o fundamento da concisão. Então, se vocês conseguirem passar uma ideia de forma concisa, é muito mais fácil que essa ideia encontre um leitor, um ouvinte interessado que vai conseguir compreender a ideia de vocês do começo até o final. Então, a gente sempre, sempre pede que vocês exercitem esse trabalho de tentar condensar e fazer as entregas e passar as mensagens de vocês de forma concisa, tá? Apresentação em slides de 7 a 10, de novo, concisão e simplicidade, e abusem dos elementos gráficos para facilitar a compreensão de conceitos, de problemas um pouco mais complicados, processos, né? Usem os slides para isso. E um vídeo com duração de até 7 minutos, e aí uma apresentação destes slides que não ultrapasse 7 minutos. A gente pede encarecidamente para que a gente possa programar bem o nosso programa do seminário de apresentação, onde estes vídeos serão a base, né, dessa reunião. E aí a gente vai para os critérios de avaliação. Como vão ser avaliados os trabalhos de vocês? Os trabalhos de vocês vão receber conceitos, tá? Geralmente a gente usa de conceitos de 1 a 5 na hora dos critérios, né? Que cada um dos avaliadores manda, e eles vão estar verificando o rigor da abordagem, a relevância do conteúdo. Então, se vocês estão tratando um tema relevante para a instituição de vocês, para a realidade de vocês, para a estrutura de governança da instituição de vocês, tem que ter relevância ao que vocês estão propondo, tá? Isso é um critério de avaliação. Tem que haver um alinhamento com os conteúdos que são tratados aqui. Então, a gente pede, e isso é considerado na hora da avaliação, o alinhamento com os conteúdos do nosso programa que foi trabalhado até este momento, nos 10 módulos que a gente teve a oportunidade de conhecer e trabalhar juntos, né? Outro critério de avaliação: expressão escrita, fluidez, clareza, ortografia, concordância, estilo. Se vocês conseguirem fazer isso com concisão, ganha ponto, tá? Então, é isso. Estilo, elegância, fluidez, clareza, uma ortografia correta, isso conta pontos também. E originalidade do conteúdo para inspirar agentes de transformação. Então, pensando em gestores do futuro que vão achar interessante as propostas de vocês e vão procurar o trabalho de vocês e vão encontrar ali num conteúdo conciso, num texto bem escrito, num vídeo bem apresentado e nos slides que eles podem confiar que eles vão usar aquele material para poder se basear. Então, isso também é uma coisa que é pedida e é esperada na avaliação do trabalho de vocês. E aí, o alinhamento com aquelas dimensões críticas do nosso roteiro, tá? Então, aquelas 7 perguntas também, se elas estiverem todas respondidas, nota máxima, tá? Se faltar algum tópico daquele, é porque faltou alguma coisa fundamental no trabalho de vocês ou alguma questão ficou em aberto, tá? Então, sempre, sempre voltem, se refiram àquela lista de 7 perguntas e se perguntem se elas estão sendo respondidas no trabalho que vocês estão elaborando, tá? Estes são os critérios de avaliação que vão ser utilizados para atribuir notas e conceitos aos trabalhos que serão encaminhados. Com isso, meus caros, minhas caras participantes, eu termino a apresentação que eu tinha para fazer a respeito de procedimentos e do trabalho em si. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de fazer perguntas e respostas. Eu queria perguntar para o nosso coordenador, professor Jacques, como é que a gente encaminha agora? Ah, Se a gente faz uma leitura de cada um dos trabalhos, pelo menos nomeia os participantes inscritos. é isso, Pedro. Em primeiro lugar, quero te cumprimentar pela clareza da apresentação. Também quero reiterar os cumprimentos aos participantes que submeteram essas propostas e aos tutores e tutores que nos acompanham. O Pedro tem colocado as tutores e tutores como co-host. Isso é importante colocar para eles ficarem bem identificados,
porque as etapas seguintes são agora que nós vamos fazer o seguinte. O Pedro vai apresentar todas as propostas recebidas, o título, e os participantes poderão ver quais são os que foram integrados em cada grupo. Isso não está gravado em mármore, isso pode mudar, isso pode ser ajustado, sempre através de um e-mail dirigido ao Pedro. Depois de ter lido todos os títulos de trabalho e seus integrantes, do jeito que isso está estabelecido no dia 27 de agosto, eu vou me permitir fazer um primeiro comentário sobre a leitura dos projetos. Não será por projeto, mas serão em torno de 8 comentários que abrangem todos os projetos. Em seguida, nós vamos consultar as nossas tutores e tutores, se querem fazer uso da palavra, e, finalmente, nós passaremos a palavra aos participantes para saber se eles gostariam de fazer um comentário ou um pedido de esclarecimento. Então, Pedro, se você puder agora mostrar todos os temas com os grupos constituídos, e em seguida eu farei alguns comentários. Tá bom. É, então, tudo bem. A gente colocou, na verdade, não tem exatamente uma ordem nem numérica, nem alfabética. A gente listou e organizou esses trabalhos mais pelo tamanho dos grupos, tá? Então, a gente tem o primeiro trabalho, que é a permanência da excelência, avaliação das políticas de inclusão na graduação da Unicamp. Este é um trabalho que foi proposto pelo pessoal da Unicamp. Então, a gente tem aqui 3, 6, 8 participantes da Unicamp, uma colega da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, e uma colega da Universidade Federal da Bahia. Os nomes são Aline Ozawa, Amanda Rodrigues, Ângela Cristina Lucas, Bárbara Rocha, Caio Rezende, Ivânia Silva, Letícia Hittner, Marcela Santander, Marcelo Pfeiffer, Thaís Cirilo. Próximo trabalho, Comissão de Gestão de Dados, iniciativa piloto na Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. Este é um trabalho proposto pelos dois participantes da Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, a Isabela e a Cristina. E a gente recebeu várias inscrições, e aí a gente pode ver que tem muita gente ligada à área da saúde que está interessada em discutir essa ideia de comissões de gestão de dados. E vamos aos nomes: Bruno Teodoro, da USP, Cristina Silva, da Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre, Daniel Cono, da USP, Domício Maciel, da Fundação da Faculdade de Medicina, Isabela Esperandio, também da Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre, José Viana Júnior, da Unifesp, Larissa Ranachiro, da USP, Luciana Gonçalves Gutelipe, da Federal de Minas Gerais, Matheus Torsani, da Faculdade de Medicina da USP, Suzana Ribeiro, da USP, e Valfran Araújo, da Unifesp. Na sequência, um grupo com 4 integrantes, acompanhamento dos bolsistas egressos da pós-graduação. A gente tem Ana Raquel da Cruz, da FAPEMIG, Cristiane Pereira, da Federal de Lavras, Débora Araújo, da FAPEMIG, Fabiano de Souza Valentim, também da FAPEMIG. Portanto, aí um grupo com 4 integrantes 100% mineiro. Na sequência, um trabalho que é de proposição da Unesp, o título é Aplicação Customizada de Métricas Provenientes da Base de Dados do Portal Alumni da Unesp, para atender a demandas de diferentes setores da universidade. Professor Henrique Luiz Monteiro, da Unesp, José Roberto de Lala Júnior, também da Unesp, Tereza Tali Pissarra, também da Unesp. Portanto, é um trabalho com 3 integrantes. Próximo tema: avaliação institucional e gestão estratégica de indicadores de desempenho e impacto social.
A gente tem Alexandra Bezerra da Rocha, Universidade Federal de Campina Grande, se não me engano, UFCG. Cristiane Borges Braga, do Instituto Federal do Ceará. Flávio dos Santos Vince, da USP. E João Manuel Saveia Francisco, na Universidade Católica de Angola. Portanto, tratando aí de avaliação institucional e gestão estratégica, indicadores de desempenho de impacto social. Na sequência, a gente tem mais um grupo que a gente chama de uni-institucional, com 4 integrantes da Unesp, trabalhando sobre o censo da Unesp. São eles Alessandro Borges, Denis Salvadeu, Elíris Risioli e Paula Fiorini, os 4 integrantes da Unesp. Outro grupo também que é uma proposição de um trabalho específico da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. A gente tem a Fabiola Bastos, da UFES, Heloísa Mônaco dos Santos, colega da faculdade da GV, Fundação Getúlio Vargas, né? Jorge Luiz dos Santos Júnior, também da UFES, Juliana Guimarães, da Federal da Bahia, Maria José Pontes, da UFES, Patrícia Alcântara Cardoso, da UFES. Próximo trabalho, estruturação de escritórios de avaliação de impacto da pesquisa. Portanto, o pessoal tratando aí especificamente do tema de avaliação de impacto de pesquisa. Temos a Edicléa Furlaneto, da Federal do Paraná, Marcílio Fernandes, da Federal do Recôncavo Baiano, Marúcia Chacur, do Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB da USP, Raquel Salviati, da Fiocruz. Próximo trabalho, fortalecimento da formação universitária para empregabilidade, um tema aí que, sem dúvida, é de muito interesse, sobretudo para as instituições com mais dedicação ao ensino, né? A gente tem o Geraldo Lisca, da Federal de Alfenas, a Marilda Graciola, da Unicamp, a Paula Tiba, da UFABC, e o Tiago Xavier, do Centro Paula Souza, portanto, um time muito diverso que vai tratar dessa questão. Temos aí um trabalho uni-institucional na Unifesp, com a dedicação de 6 integrantes: a Alessandra Ribeiro, a Débora Galvani, o Fernanda Tic, a Karen Spadari Ferreira, o Lierte Stapani e a Márcia Cristina Fagundes, todos os 6 da Unifesp, falando do Hub de Governança Institucional de Acervos para a Transformação Digital. Portanto, um projeto desenvolvido dentro da Unifesp. Os próximos 3 trabalhos, nós temos a proposta de monitoramento dos impactos das ações de extensão desenvolvidas pela Universidade de Brasília. E a gente tem aí 2 colegas da Universidade de Brasília, 2 colegas, na verdade, a Maria José Abreu Félix e a Raquel Viana, que são da UNB, e acompanhando as 2 colegas da UNB, a Tatiana Ticarino e a Zuleide Gomes da Silva, respectivamente da FESP, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e da Universidade de São Paulo. Na sequência, a gente vai receber um grupo tratando de sistema de informação para a área de saúde na UFSCar. 2 pontos, instrumento para diálogos entre a universidade e a sociedade. E a gente tem 3 integrantes da UFSCar dedicados a esse trabalho: a Cláudia Maria Martinez, o Rogério Fortunato e o Ronildo Prado, todos os 3 da UFSCar. Temos aí um outro trabalho, esse trabalho talvez um pouco mais conceitual, que trate mais de articulação entre instituições e certamente um trabalho de muito interesse do nosso curso. A Joélia Marques de Carvalho, do Instituto Federal do Ceará, a Kelly Medina, da Unesp, e o Ricardo Taniwaki, da UFBC, vão se dedicar a este tema. E para completar o nosso rol de trabalhos, nós temos aí 3 mais 4 grupos.
O primeiro, Qualificação da Gestão Universitária, é um projeto de iniciativa ali, uma proposta de iniciativa do pessoal da PUC, do Rio Grande do Sul, tanto Bruno Oliveira e Guilherme Miotti, da PUC-RS, e acompanhando os dois colegas da PUC, o Rafael Saravalli, da USP, também se inscreveu neste grupo. Política de qualidade dos cursos de graduação da Universidade Federal do Maranhão. A gente tem o Jaiver Figueroa e o Júlio Gomes, um da Federal do Maranhão e outro da Federal do Paraná, que vão trabalhar sobre este tema. E para completar a nossa lista de trabalhos, proposta de nova abordagem para coleta de dados e análise de indicadores utilizados nos rankings de sustentabilidade. Portanto, para tratar exclusivamente desse tema dos rankings de sustentabilidade, a gente tem o Bruno Vanderlei Farias e a Rafaela Ribeiro Cêspedes inscritas nesta proposta, ambos aí da UFSC. Eu acho que com Muito isso a gente obrigado, termina Pedro. a nossa listagem, professor. Acho que pulou só Obrigado. um. Como? Criar o Observatório da Produção Científica. Perdão? Está na lista. Mas eu acho que, bom, enfim, não foi falado, mas eu acho que todo mundo. Marina, nós vamos te passar a palavra dentro de dentro de alguns minutos, mas se você quiser fazer o comentário agora, por Não, favor, não, fique à professor, só vontade. porque eu achei que tinha pulado A Federal de Pernambuco. eu achei que pulou só por isso. Sim, perdão. Criação do Observatório de Produção Científica da Federal de Pernambuco, com Inácio Nascimento, Priscila Silva, ambos da UFP. Você tem razão. Foi pulado. Vamos então agora para algumas considerações. Pode tirar o PowerPoint, Pedro? Obrigado. Nós vamos agora ter o seguinte: eu vou me permitir fazer alguns comentários sobre o conteúdo das propostas que recebemos. Nós não vamos abordar nenhuma especificamente, mas serão algumas considerações que nos permitem ter uma perspectiva de algumas prioridades. Em seguida, e dentro dessas considerações, eu vou me referir a Giovana Lima, com o texto dela chamado E daí, numa das considerações. Também pedirei ao Justin fazer algum comentário. Em seguida, nós vamos passar a palavra às tutoras e tutores, porque as tutoras e tutores já passaram por esse curso. Então, se tiverem uma recomendação, cada tutora e cada tutor, uma recomendação a dar aos participantes desse curso, qual seria a sua recomendação que resulta da tua vivência ao longo do curso no qual você participou? Os poucos comentários. Em primeiro lugar, o título. Um título tem que ser algo que, quando a pessoa lê, tem vontade de ler o trabalho. E como nós vamos, como fizemos no curso anterior, colocar à disposição da comunidade Métricas dentro de 6 meses, bem depois das apresentações, com a oportunidade dos autores e autoras ter a possibilidade de rever os conteúdos, mas é preciso ter títulos curtos. Eu tenderia a sugerir um título de não mais do que 8 palavras, 10 palavras no máximo, e um título cuidado, quer dizer, algo que defina o tema principal, que seja uma pergunta, que seja um problema, mas algo que possa refletir o conteúdo de interesse do leitor. Não é o título de uma tese de doutorado ou de uma dissertação de mestrado. Deve ser um título para que o outro se interesse à leitura. Portanto, falamos de título e também falamos não só do tamanho, como também do conteúdo do título. O terceiro ponto é evitar, na medida do possível, que o trabalho trate como primeiro objetivo de rankings. Na nossa cultura do projeto Métricas, sempre colocamos que os dados
que a TI gera e os indicadores que são gerados pelos escritórios têm por primeiro objetivo o desempenho da instituição, a tomada de decisão através da macroestrutura, tanto de uma faculdade, de um departamento ou da universidade. Então, procure evitar de fazer um trabalho para rankings. Nós acreditamos que o ranking é uma sequência, uma consequência, mas de nada adianta ter uma preocupação com o ranking se a cultura da instituição não está preocupada em melhorar o seu desempenho. Daqui a pouco eu passarei a palavra a Giovana Lima para dizer o que ela quer dizer por EDAI. Esse EDAI, que está num texto que está no portal Métricas, coloca sempre autores olhando para o destinatário, e dizer quem será o nosso leitor. Nós não estamos organizando uma reflexão para uso próprio, não é que estamos preparando algo que mais tarde será utilizado, não. O projeto Métrica gera conteúdos através dos seus participantes para que o outro possa também utilizar. O próximo comentário tem a ver com prioridade. Nós temos, por exemplo, trabalhos que apresentam 12 prioridades. Quando tudo é prioritário, fica difícil perceber a prioridade. Convém, quando se define um problema e alguns temas que vão ser escolhidos como prioritário, não passar de 3, 4, no máximo 5 prioridades. Mais do que isso, nós acabamos nos perdendo e diluindo as prioridades. Também eu peço para aqueles que propuseram censo, hub, observatórios, aprender da nossa experiência na USP. A USP, em 2000, criou um banco de teses e dissertações. E o que foi feito na época foi, com a melhor das intenções, organizar um banco de dados. Só que 20 anos depois, nós temos 100 mil documentos e, a partir daí, é muito difícil encontrar conteúdos. A única forma de encontrar conteúdos é através ou do nome do autor ou do nome do orientador. Mas é muito difícil ter um sistema de busca que permite obter conteúdos que possam ser utilizados para alguma coisa. Então, aqueles que vão gerar e pensaram em censo, observatórios, hub, banco de dados, se pergunte para quem? Para quê? Pense nas decisões que devem ser tomadas e, a partir das decisões a serem tomadas, estruture, então, a taxonomia do conteúdo para que ele seja útil para o outro. Não é uma questão de repositório, não é uma questão só de colocar conteúdos de qualidade dentro de um espaço digital. Pense no usuário final e, a partir desse usuário, organize essa plataforma. Também temos trabalhos que procuram organizar informações internas para uso interno, quase que eu diria para uma administração mais eficiente. É claro que isso é legítimo, mas se você puder fazer algo que seja de interface da universidade com a sociedade, como, por exemplo, como preparar a universidade para que seja na área do meio ambiente, como a COP30, que vai acontecer em Belém, ou que seja na questão ambiental. Ouvimos nos primeiros minutos do encontro de hoje a tragédia ambiental que nós estamos vivendo com as queimadas na região norte do Brasil, indo de Brasília, a Cleo nos dizia, Brasília até Manaus, praticamente uma calota de fumaça cobrindo essa extraordinária região brasileira, além da seca que nós estamos vivendo na região norte. Então, quando nós falamos de um projeto, sempre que ele possa se conectar com a sociedade. Eram esses os comentários gerais. Eu quero cumprimentar a todos pela qualidade das propostas que foram apresentadas. Levem em conta essas considerações e mais aquelas que vão ser feitas agora, passando primeiro a palavra para a Giovana, depois disso para o Justin e, em seguida, para os nossos tutores e tutores, pedindo para eles, cada um, dizer uma recomendação com base na tua experiência, e nós vamos seguir a lista
que está na lista de participantes, que está em ordem alfabética. Portanto, depois da Giovana e o Justin, nós teremos o Alessandro, a Débora, a Felipe, e seguindo nessa ordem. Por favor, Giovana, teus comentários. O que você quer dizer, Giovana, por e daí? Obrigada pela pergunta, professor. Um prazer estar aqui com todo mundo. A pergunta e daí nos leva a refletir justamente o que o professor estava falando sobre com quem que a gente está dialogando e por que que essa pessoa precisa se importar e o que a gente está propondo vai levar para essas pessoas. Então, é um foco na consequência do que a gente faz. Então, na academia, a gente é muito bom de falar sobre as atividades que a gente desempenha. Então, eu vou fazer um workshop. Tá, mas e daí que você vai fazer um workshop? O workshop em si, ter pessoas lá dentro, não é o seu objetivo. O seu objetivo é essa transformação que o conhecimento do workshop vai levar. Então, essa sequência, e aí a gente que trabalha com impacto fala para a gente fazer quantos e daí forem necessários para você convencer o seu leitor de que o que você está sugerindo é o caminho a ser seguido. Então, como o nosso trabalho é um foco no processo de mudança institucional, a gente precisa que o IDAI esteja ligado a esse objetivo de transformação institucional. A gente pode ter uma teoria da mudança que a gente vai de trás para frente, ou a gente pode ter uma teoria de marco lógico que vai de frente para trás, vamos dizer assim. Então, a gente pode falar, eu quero fazer essas atividades. Então, pegar o exemplo que o professor falou, quem pegou sistemas de informação, por exemplo, e daí que vai ter um sistema de informação? Você vai fazer esse banco de dados. E daí? O que vai acontecer depois disso? Ou a gente pode pegar do fim para trás, né? Fazer o backcasting, a gente chama em inglês. Então, que é a parte de teoria da mudança. A gente quer que as nossas universidades sejam preparadas para a COP. Ok, então o que a gente vai fazer para atingir esse objetivo? Aí a gente vai de trás para frente, né? Então, assim, o EDAI serve para esses dois movimentos de pensar mudança e estratégia de mudança, e que é o objetivo do trabalho. Então, acho que, não sei se responde a sua pergunta, professor, mas devolvo o microfone. Claro que respondeu, e também tem o texto da Giovana Lima no portal Métricas, e daí, com as 5 perguntas que qualquer pessoa pode se autofazer ou fazer para outra pessoa que está preparando um trabalho. Justin, comentários antes de nós passarmos a palavra às tutoras e tutores? Claro, muito obrigado. Então, eu vou falar só em termos, algumas considerações. Primeiro, eu estou muito feliz de novo este ano que a gente tem uma abrangência nacional ainda maior do que antes. Agora nós temos projetos desde Rio Grande do Sul até Maranhão. Isso só em termos das nossas prioridades agora deste ano no Métricas, está pensando muito sobre o tema de o que significa uma excelência em termos de governança universitária. Isso não é mais um set, uma variedade de parâmetros e características que todo mundo tem, isso é muito mais umas ferramentas de como você se molda ao seu ambiente e ao seu entorno. Então, por exemplo, o jeito que vai ser estruturado para uma instituição no Rio Grande do Sul, ou que seja, por exemplo, especializado em medicina clínica, o que é apropriado, vai ter alguma especificidade que é completamente diferente ao Maranhão. Então, eu acho que, de certa forma, tudo que nós conversamos dentro do projeto é também dentro do curso, deveria ser levado não como o jeito certo de fazer, mas como inspiração de como vocês vão se adaptar ao seu entorno. Eu estou muito empolgado para ver esses projetos finais, porque também eu acho que isso vai contribuir uma coisa determinante para o projeto, porque esses são contextos que a gente não necessariamente tem tanta experiência, porque a grande maioria de nós somos de estaduais paulistas, isso é um contexto específico que é muito distante ou muito diverso, diferente do que as alternativas. Então, parabéns por chegar até aqui. Também eu realmente estou empolgado para os projetos deste ano. Obrigado. Muito obrigado, Justin. Vamos agora aos tutoras e tutores, começando pelo Alexandre. Qual é o pedido que estamos fazendo? Vocês vivenciaram, às vezes, mais do que um curso, como participantes uma vez, e como tutores, alguns de vocês têm nos privilegiado com uma colaboração em mais de um curso. Qual é uma recomendação que você gostaria de fazer, Alexandro? E depois eu passarei a palavra a Débora, Felipe, na sequência. Qual seria a sua recomendação para as autores e autores dos planos de transformação institucional? Alessandro, a palavra é sua.
o Jacques, olá a todas as pessoas. Bom, minha experiência, eu estou desde o começo aqui, né? Inclusive, a gente fez nosso trabalho de intervenção do meu grupo na época, ele foi muito importante. Ele foi o início, o projeto que a gente vai fazer agora, ele é o início de uma transformação, ele não é o fim. Primeira coisa que eu acho que é importante. A gente fez lá no início, na primeira turma, e ele veio gerando uma série de mudanças e estruturações dentro da nossa área de atuação. Então, ele tem que ter um foco na concreta do que a gente quer alterar e, ao mesmo tempo, ter um rigor, inclusive, científico. O nosso trabalho, ele acabou de ser aceito, depois de várias mudanças, a semente daquele trabalho de intervenção, na revista de estudos de avaliação institucional da Fundação Carlos Chagas. Vai ser publicado agora uma variação dele numa revista 1, de impacto sobre avaliação, fruto também desse trabalho. Então, pensar isso, que a gente não está fazendo um trabalho para o métricas, a gente está fazendo um trabalho que vai impactar a universidade e talvez também o ambiente, o entorno daquela área de discussão. Muito bom. Muito obrigado, Alexandro. Débora, a palavra é sua. Você está no mudo, Débora. Então, ninguém ouviu as bobagens que eu falei até agora. Obrigada pela oportunidade, professor. Boa tarde a todos e todas. Na verdade, a minha recomendação ela é muito mais geral, não focada especificamente no plano de transformação institucional, porque isso eu acho que tem que vir do próprio grupo, mas a minha recomendação tem a ver com a liderança do grupo, né? A importância de ter um líder no grupo, um líder que seja um líder natural, não imponha as suas ideias, e que seja um líder que permita a discussão e o debate dentro do grupo. Eu acho que isso é fundamental para que todos engajem no trabalho, tenham prazer em construir esse plano de transformação em um grupo. Então, a minha recomendação é essa: detectar um líder que seja natural e que tenha essa abertura para o diálogo e discussão. Muito obrigado, Débora. Muito apropriado, como aliás os comentários que antecederam. Felipe Mendes. Nós não estamos te ouvindo, Felipe. Agora? Sim, Chegou? sim, Maravilha. sim. Boa tarde, professor. Agradeço aí pela oportunidade. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos e todas. De uma maneira bem direta e simples, professor, eu acho que a maior recomendação que eu posso dar, que eu observei nesses anos, foi o alinhamento com os objetivos estratégicos da instituição, tá? Eu acho que esse trabalho tem que ter esse alinhamento, por quê? Primeiro, quando a instituição põe seu plano de desenvolvimento, que seja institucional ou setorial, ele geralmente propõe uma série de respostas aos e daí, né? Porque uma universidade quer entregar valor a um público, a um usuário. Então, já tem propostas aí que pode ser levadas a cabo, né? Também ajuda nas questões de governança, né? Porque a partir do momento que você tem atores institucionais que estão trabalhando para causar mudança, você tem que ter esse alinhamento para dizer que foi uma ação que veio a contribuir com os usuários, né? E também extrapola aquela questão que o senhor bem comentou de ficar uma ferramenta muito restrita a uma pequena parcela da gestão, porque quando você entrega um alinhamento, você está geralmente contribuindo para a entrega de valor para o usuário e para a comunidade, né? Então, esse trabalho é um meio de fazer essa entrega. Então, essa é a minha recomendação, professor. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Felipe. Muito obrigado. Nós estamos indo agora para longe. Nós estamos indo para Manaus com a Cleo. Cleo, você pode fazer. Ainda nós não estamos te ouvindo, Cleo. Boa tarde a todos. As minhas considerações são a respeito do trabalho mesmo em termos de metodologia. É necessário que a turma esteja muito integrada e defina um planejamento com as datas de entregas, porque
Isso é muito importante, pelo menos na nossa equipe foi muito importante. Alguém já falou da liderança, realmente há necessidade dessa liderança, mas principalmente as definições de cronogramas e de quem vai fazer o que dentro do contexto do trabalho, porque não pode ficar solto, já que nós precisamos cumprir a prazos, né? Então, eu vou mais na linha da metodologia. Bom, obrigadinha. Eu que te agradeço, Cleo, muito obrigado. Passo a palavra a Marcela. Olá, Marcela pessoal, boa Sorani. tarde, tudo bem? Bem, Bom, professor, uma coisa que me chamou a atenção na distribuição dos nomes, né, das instituições, professor, foi a questão de as mesmas instituições no mesmo grupo, né? Quer dizer, uma coisa mais dentro daquela determinada instituição. Então, que eu não observei nas outras versões, nem no terceiro nem no quarto curso, de uma forma tão expressiva. Então, isso me chamou a atenção na distribuição, e eu acho que isso talvez tenha um lado positivo, né? Justamente da questão do foco. Então, os colegas todos que me antecederam já comentaram um pouco sobre a questão da importância da metodologia, né, de definição, do foco principalmente, e o meu conselho, né, enfim, a minha dica talvez, tem que ser algo palpável, algo de fato que seja mais aplicável, talvez, né? Porque quando a gente pensa em algo muito grandioso, né, talvez sem uma dimensão totalmente definida, fica um trabalho muito extenso, muito teórico e pouco aplicável. Então, a ideia é de fazer um processo de transformação, né? Então, eu imagino que tenha que ter algo mais pontual, mais específico, tá? Então, acho que essa é a minha dica, direcionar o máximo possível o foco, como o professor comentou no começo também, tá bom? É isso. muito obrigado, Marcela. Foco, 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 foco. Porque quando nós nos dirigimos a um leitor, ele precisa ter clareza desde as primeiras considerações exatamente aonde nós queremos chegar. O nosso leitor, que são colegas horizontais, verticais, superiores, pessoas com quem nós trabalhamos, estão lendo uma série de outras coisas. Como atrair a atenção para aquilo que nós vamos produzir? Com aqueles 3 meios que o Pedro Velasco descreveu. Quer dizer, nós temos um texto, nós temos um PowerPoint, nós temos um vídeo, tudo isso vai ser colocado à disposição da nossa comunidade métricas. Então, como fazer com que a pessoa entenda exatamente qual é o nosso tijolinho, aquele tijolinho que nós vamos colocar para Exato. melhorar o desempenho das nossas universidades. Essa é a contribuição, eu enfatizo, que a Marcela acaba de mencionar. Marina Caldeira, nossa tutora titular. Boa tarde a todos, professor. Muito feliz, né, de ver a diversidade e a profundidade das propostas. Eu já li algumas que estavam no Canvas. Eu acho que, assim, fazendo uma síntese, eu diria que, assim, as equipes, principalmente naquelas equipes que são mais diversas, né, de instituições diferentes, o, o material a ser apresentado, vamos dizer assim, o escrito e mesmo os vídeos, eles não são longos. Então, o que eu sugeriria, ainda que os membros da equipe façam contribuições de partes, que aquela pessoa que tem mais pendor para escrita escreva o trabalho juntando todas as informações para dar uma coerência no trabalho e uma fluidez e a atratividade que o professor Jacques mencionou. Eu acho que o texto sai muito melhor quando a gente tem já tudo isso pronto e um dia você escreve, né? Tendo todas essas ideias, em um dia escreve, e aí fica um texto mais agradável, mais coerente, e talvez essa pessoa tenha até o distanciamento para discutir com os colegas aquilo que foi colocado. E um equilíbrio entre a introdução, que às vezes ela fica muito gorda, porque é mais fácil, porque a gente já tem o material, aquilo né, que é o plano mesmo, e as discussões. Então, né, para de repente a introdução não virar metade do trabalho e aí o resto ficar atropelado, né, nas últimas páginas,
e sem tanto detalhamento. Seria isso, professor. Muito obrigado, Marina. Obrigado mesmo. Eu passo a palavra ao Rafael Santos, que é o último co-host, portanto, o último tutor, e se tiver mais algum tutor na sala, por favor, se manifeste. Rafael, a palavra é sua. Obrigado, professor. O que me chamou a atenção foi até baseado no seu comentário sobre o sistema, se as pessoas pensam em fazer sistemas de formação, e aqui a gente tem uma experiência perene no INPE, que toda vez que a gente molda um sistema, parece que é uma tradição, a gente esquece que ele tem que ser alimentado. Então, quando se pensa em fazer um sistema, não é só deixar tudo bonitinho, fazer interface gráfica, funciona no telefone, nada disso. Tem que lembrar que as pessoas não alimentarem ele, o esforço vai por água abaixo. E, na verdade, alimentar acaba sendo um ônus. É muito conveniente para a gente, ainda mais o pessoal que é mais tecnologicamente inclinado, a pensar no sistema e depois o usuário que se vire para colocar os dados lá. E aí o usuário não gosta de alguma coisa, a gente perde o sistema, perde tempo, perde tudo. Então, quem estiver pensando em alguma coisa de sistema de coleta de informação, a primeira sugestão é procure automatizar o que for automatizável. Então, por exemplo, existem outras fontes de dados que algumas são automatizáveis. O Lattes, por exemplo, até certo ponto você consegue puxar algumas informações dele. E depois converse com os stakeholders, com as pessoas que vão pilotar aquilo, para que seja uma coisa agradável, nunca é, mas que seja factível e eficiente, para que não fique aquele elefante branco e o pessoal esperando sair informações de uma máquina na qual a gente não coloca nada. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Com isso, nós tivemos as ricas contribuições das tutoras e tutores, e agora nós vamos dar a palavra da seguinte forma aos participantes que quiserem fazer um comentário ou formular alguma pergunta. Eu peço para vocês, utilizando o indicativo do Zoom, levantar a mão, porque nós temos a lista em ordem alfabética de todos os participantes. E quem levantar a mão, nós vamos dar por ordem alfabética. Então, os participantes que quiserem fazer um comentário no chat, somente para gerar um comentário, pode fazer. Mas se tem uma pergunta ou querem fazer uso da palavra, eu peço para vocês levantarem a mão e, a partir daí, nós levaremos isso em conta. Por enquanto, eu não estou vendo nenhuma mão levantada. Pedro, você está vendo alguma mão levantada? Algum comentário? Sim? Da minha tela, não. Não. Professor, eu acho que assim, tem uma dúvida que foi levantada no chat, talvez para Sim, quebrar o gelo aqui das perguntas e respostas. sim. Uma colega de uma instituição mencionou que ela não viu o nome listado de uma colega que ela tinha feito uma articulação prévia e estava esperando o nome dela ali na lista. Esta lista está com os nomes que foram recebidos até sexta-feira, que foi o prazo que a gente solicitou. Foi um pouco corrido, né? Geralmente a gente deixa para cair nas terças-feiras, né? Para a gente ter uma cadência semanal nas coisas do curso. Mas eu sei que algumas pessoas podem estar de férias ou podem não ter conseguido fazer a seleção em tempo. O que a gente tem de recomendação é, se tiver alguém que está vendo esse vídeo agora gravado, que está disponível no Canvas, entra lá, o formulário está aberto, recebendo inscrições e se inscreva nos grupos para que a gente tenha esse controle interno. Ao final do processo, uma coisa que a gente pede também é que vocês, cada grupo, liste os seus integrantes que de fato contribuíram para a elaboração do trabalho e que isso esteja na folha de rosto, na primeira página do trabalho, tá? Então, esta lista que for entregue nos trabalhos, que é uma lista dos grupos, vai ser o que a gente vai usar como referência para poder fazer atribuição de nota, tá? Porque a gente tem certificação no curso. Então, para que haja certificação, é necessário que os integrantes, os participantes, tenham participado desse processo de elaboração do trabalho coletivo e também dos trabalhos individuais. Tá bem? Acho que é isso que eu Muito tinha bem. para falar. Obrigado. Tem dois comentários, um sobre a possibilidade de um encontro presencial e o segundo sobre esse você que responde da Marúcia Shakur, que se refere às coordenadas dos colegas que integram o grupo. Isso eu deixo para você responder. Sobre a questão do encontro presencial,
No último nosso encontro presencial foi no final do ano passado, quando nós tivemos um fórum que se realizou no marco da publicação do terceiro volume do Repensar a Universidade. Nós estamos planejando para 2025 um fórum que certamente será presencial. Agora, dizer que haverá um encontro presencial dos participantes do quinto curso me parece algo que torna difícil a presença de todos que estão localizados nos vários cantos do Brasil, como o Justin lembrou. Então, nós estamos utilizando a alternativa do digital síncrono exatamente para assegurar que estejamos sempre todos juntos, pelo menos os que estão disponíveis, para encontros como esse que nós estamos realizando hoje. E uma vez por ano, nós temos uma atividade do Projeto Métricas, e essa atividade reúne todos os egressos da comunidade Métricas. Eu penso que, eu estou concluindo, que a crise sanitária nos ajudou a utilizar instrumentos antes nunca imaginados. Nós temos a possibilidade hoje de ter pessoas em países distintos, em estados distintos, reunidos na mesma hora, no mesmo minuto, com um custo tanto de mobilidade como também de emissão de gás de efeito estufa, já que esse é um dos temas que estamos discutindo, com muito menor. Então, nós vamos aproveitar essa tecnologia, mas nós não vamos deixar o presencial como nós tivemos o presencial no ano passado, que será repetido em 2025. Pedro, sobre a questão que a Marúcia Shakur levantou, por favor, se você pode responder. Você está no mudo? Marúcia Shakur, vamos ver. Ela perguntou quando vamos receber os dados dos colegas do grupo para nos organizar. Marúcia, eu vou encaminhar isso depois dessa sessão de hoje. E vou deixar a lista no Canvas, tá? Junto com a gravação dessa sessão de vídeo aqui. Então, quem não teve oportunidade de acompanhar ao vivo, vai poder assistir esse vídeo depois com tudo que foi dito aqui. O Caio César pergunta a você, Pedro, gostaria de saber maiores detalhes sobre a elaboração de vídeo. Você quer responder como profissional da área de vídeo essa pergunta? Caio César, muito obrigado pela pergunta. Esse pedido que a gente faz é uma novidade para a gente do curso. A gente geralmente faz um formulário padronizado, onde vocês podem anexar os documentos, né? Tanto o PDF do texto, quanto a apresentação, e agora vocês vão poder anexar também um arquivo de vídeo que vai ficar no nosso arquivo institucional do projeto. Eu lembro que a gente já passou por isso durante a apresentação, eu já cheguei a mencionar. Eu acredito que não precisa ser nada muito elaborado, nada com edições sofisticadas, mas assim, o formato é absolutamente livre. Eu acho que uma reunião do Meet ou do Zoom que for gravada, com uma apresentação clara, em boa qualidade dentro do tempo, é o que a gente espera receber, tá? Então, acho que todo mundo já tem intimidade com essas ferramentas, pelo menos em cada grupo, um dos integrantes, pelo menos, vai ter essa familiaridade de fazer a gravação e mandar para a gente um arquivo em vídeo dessa gravação de até 7 minutos com a apresentação do trabalho de vocês ali com o PowerPoint ou qualquer recurso que vocês queiram utilizar em vídeo, tá? Muito bem. São 15h14, horário de Brasília. Nós vamos começar a realizar o encerramento. Como é tradição do Projeto Métricas, ficaremos por mais 5 minutos de cafezinho depois do encerramento da gravação. Aqueles que quiserem informalmente formular algum comentário, alguma pergunta, serão muito bem-vindos. Eu não vejo nenhuma mão levantada, portanto, nós podemos considerar a reunião que alcançou plenamente seus objetivos. Pedro, você gostaria de fazer algum comentário? Justin, Giovana, algum comentário final antes de nós encerrarmos a gravação?
Bom, se tem um comentário, que é sempre importante reiterar, qualquer dúvida, qualquer questão, comentário, sugestão, reclamação, elogio, sempre pelo e-mail do projeto métricas.edu@usp.br. Se chegar lá no e-mail, a gente responde com certeza. A Débora teve a gentileza de colocar o e-mail dela, mas em complemento a isso, entendo, talvez você pode explicar o tema das tutorias, Pedro, para os nossos participantes. Tutoria dos trabalhos? Dos trabalhos, isso. Bom, vamos ver. A gente vai ter um acompanhamento de tutoria para os trabalhos, é isso, professor? Sim. Tá Bom, certo. então, Bom, vamos interromper a gravação, porque eu tá percebi que bem. isso é assunto de coordenação, que nós vamos tratar imediatamente. Eu penso, podem parar a gravação? Eu penso o seguinte, Pedro, na presença dos